Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, para a leitura orante da palavra desta semana, 11º domingo do tempo comum, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 36 a 10:8. Jesus se encontra no seu caminho de missionário do Pai, muitos irmãos e irmãs feridos pela doença, pelo pecado, pela exploração. É nesse contexto que ele age em favor dos irmãos e irmãs. O capítulo 8º e 9 fala da justiça do reino, que produz sinais concretos. É dentro desta dimensão que Jesus, então, vai desenvolver a sua missão. Primeiramente, o evangelista relata que Jesus vê as multidões. Essas multidões não têm nome, é uma multidão que caminha junto com ele, é uma multidão que ele encontra. E vendo a situação desta multidão, ele sente compaixão. Interessante esta palavra, Jesus que vê a realidade, Jesus que olha aqueles que estão ao seu redor, aqueles que ele encontra e sente compaixão. Compaixão é vir à tona de dentro de si esse sentimento de olhar a necessidade do outro. E também, ao mesmo tempo, como vamos ver, agir em favor destes. E Jesus os compara como ovelhas que não têm pastor. Está ligado ao Antigo Testamento, que muitas vezes o povo de Deus, que deveriam ser conduzidos pelas suas lideranças, no entanto, as abandonavam à mercê da sorte. E o pior, muitas vezes usavam do poder para extorquir aqueles que estavam sob os seus cuidados. Por isso que Jesus então utiliza esse termo, como ovelhas sem pastor. E por isso também, nesse sentido, a partir da sua compaixão, Jesus envia os seus discípulos para ser aqueles que são sinal da justiça do reino. Ele diz: a messe é grande, poucos são os trabalhadores. Aqui uma imagem da agricultura. Não adianta ter muitos frutos se tem poucos trabalhadores, com certeza irão perder. Essas multidões que estão aí à mercê da sorte e na mão também de lideranças falsas, precisa com que tenham homens e mulheres a favor da justiça do reino. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos: a messe é grande e poucos são os trabalhadores. Peçam ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E nisto então Jesus chama os 12 discípulos. Mateus vai relatar nome por nome. É interessante nesta dimensão bíblica que Deus chama pelo nome. É um encontro com uma pessoa, não é algo despersonalizado. Também o número 12 nos relembra as 12 tribos, a totalidade, o povo que deve ser luz para os povos. E ele dá para cada um deles o poder de expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade. Isto é, a mesma missão que Jesus, que no capítulo 8 e no capítulo 9, na sua missão, traz a boa notícia do reino e a concretude desta boa notícia para aqueles que encontram com ele, ele empodera os seus discípulos para o mesmo. Jesus então envia-os com as seguintes recomendações: não devem ir onde moram os pagãos, também não devem entrar na cidade dos samaritanos. Não é que Jesus está aqui excluindo nem os pagãos e também os samaritanos, mas que é tão urgente olhar o povo de Deus, o seu povo, que está como ovelha sem pastor,
que é necessário agora direcionar a missão para eles. Por isso que Jesus os envia as ovelhas perdidas da casa de Israel. E anuncie: o reino dos céus está próximo. E novamente os sinais do reino, que esse reino está presente no meio da humanidade, é curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Isso é, aquilo que divide. E também os discípulos devem ir como aqueles que de graça receberam, de graça também devem dar. Então encontramos, irmãos e irmãs, nesse capítulo 9, a missão da comunidade de Jesus, que hoje somos nós, que devemos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa evangelização, olhar para esse mundo ferido, vendo essa realidade que afeta tantos irmãos e irmãs, muitos delas até mesmo ficando à mercê da sorte da vida, expostas a todos os tipos de contradições que podem ocorrer, ameaçando a vida. E em nome do Evangelho, em nome da boa notícia do reino, da justiça do reino, que Mateus gosta tanto de afirmar, sermos anunciadores e concretizadores da boa nova do reino.